Então vamos para a correção. Aqui diz o seguinte: observe o triângulo abaixo e calcule o valor da medida de x. Então ele quer saber o valor de x. Qual que é o primeiro passo que a gente vai fazer? A gente vai identificar as informações que a gente tem. Então a gente vai ter aqui dois ângulos. Temos um ângulo de 60 e um de 45 e um lado, né? Então temos dois ângulos e um lado. Correto? Isso me diz o quê? Quando a gente tem mais ângulos do que lados, que a gente está trabalhando com a lei dos senos, tá? Então, o que, que a lei do seno nos diz? Que se eu pegar esse 3 raiz de 2 e dividir pelo seno de 60, vai ser a mesma coisa que eu pegar esse x e dividir pelo seno de 45, ok? Vai dar o mesmo valor. Eu pegar esse lado e dividir pelo seno do ângulo oposto é a mesma coisa que eu pegar o outro lado e dividir pelo seno oposto a ele, tá? Então o que, que a gente tem aqui de informações? Então a gente tem que se pegar o 3 raiz de 2, que é um lado, e dividir pelo seno de 60, né? Isso vai ser igual a eu pegar o x e dividir pelo seno, né? Aqui é o seno de 45 graus. Vai ser a mesma coisa, tá? Então vamos pegar e lembrar da nossa tabelinha, tá? A gente tem os ângulos de 30, dos ângulos notáveis, 45 e 60, tá? Vamos trabalhar só com a primeira coluna, que é a coluna do seno, tá? Então ela diz que é 1, 2, 3, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então a raiz vai no 3 e também no 2. Então esses são os senos. Então agora vamos substituir aqui. Vamos lá, vou ter 3 raiz de 2 dividido pelo seno de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a x dividido pelo seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente pode simplificar, tá? Vamos simplificar aqui, por quê? Porque eu vou pegar o dobro desse aqui, né? Divisão de fração multiplica o primeiro pelo inverso da segunda, então eu vou pegar o dobro disso e o dobro disso. Depois o dobro desse aqui vai ter que passar dividindo, porque eu não quero saber o dobro. Eu vou querer saber só o valor dele, então o dobro vai dividir, então eu vou voltar ao valor original. Então simplificando eles agora, fica mais tranquilo de trabalhar. Multiplica cruzada, tá? Então a gente vai fazer a multiplicação cruzada, começando sempre pelo lado que tem a incógnita, tá? Começa sempre pelo lado que tem o x. Então vai ficar raiz de 3x, raiz de 3 vezes x, né? Igual a 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Resolvendo esse aqui, então eu vou ter raiz de 3x igual a raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Aqui tá tudo multiplicando. 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. Raiz de 4 é 2, correto? Se eu for pegar e tirar a raiz quadrada de 4, vai ser 2. Então, 2 vezes 3, 6. Então, chegamos a esse valor. A raiz de 3 está dividindo, está multiplicando aqui, vai passar dividindo. Então, eu vou ter x igual a 6 sobre raiz de 3, tá? Não tem nenhum valor me dizendo qual que é a raiz de 3 aqui, tá? Não está escrito dado raiz de 3 um valor, então eu vou eliminar essa raiz aqui de baixo. Eu vou multiplicar pela raiz de 3 e multiplicar pela raiz de 3 em cima também, tá? Então eu vou obter que o meu x vai ser igual a 6 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Raiz de 9 vai ser 3, correto? 6 dividido por 3, 2. Então, vou ter 2 raiz de 3. Esse é o valor de x, tá? Então, esse é o meu valor de x. 2 raiz de 3. Ok? O próximo. Então, o próximo também está nos dizendo que eu tenho dois ângulos, né? Dois ângulos e um lado. Então, dois ângulos. Um lado já é um indício que é a lei dos senos, tá? Então eu estou trabalhando com a lei dos senos, que me diz que se eu pegar o valor de x e dividir pelo seno do ângulo oposto, tá? Que é 30. Vai ser a mesma coisa que eu pegar esse 8 e dividir pelo seno de 45, tá? Então vamos lá.
8 dividido pelo seno do ângulo oposto, né? Seno de 45 vai ser igual ao meu x dividido pelo seno de 30. Então, dividido pelo seno de 30 graus, tá? Vamos descobrir qual que é o seno de 45 e o seno de 30, tá? Então, tem 30, 45 e 60. O seno é a primeira, então é 1, 2, 3. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, é essa coluna que eu tenho no primeiro. Então, vamos substituir aqui. Eu vou ter 8 dividido pelo seno de 45. Eu só vou colocar o primeiro, tá? Porque o de baixo vai ser simplificado. Para poupar espaço. X igual ao seno de 30. Então, vai ser 1 também, tá? Coloca só o primeiro valor, porque esse de baixo a gente vai simplificar. Porque ela vai ficar nesse seguinte, vai ficar nesse modelo. Tudo sobre 2. Eu vou pegar o dobro de x e o dobro de 8. Só que na hora que esse x, na hora que eu for descobrir o valor de x e não o valor de 2x, esse 2 que está na frente vai passar dividindo. Então aqui vai ficar 16 e aqui vai ficar 2x. Na hora que ele passar dividindo, aqui vai voltar a ser 8. Correto? Vai voltar a ser x e vai voltar a ser 8. Então não tem necessidade de eu levar eles até o final, eu posso simplificar eles aqui, ok? Multiplica cruzado, sempre começando pelo lado que nós temos a incógnita. Então vai ficar x raiz de 2, tá? Igual a 1 vezes 8, que é 8. O raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter 8 raiz de 2, tá? Raiz de 2 não é exata e não informou para nós, então eu vou eliminar a raiz de 2. Multiplico por raiz de 2 aqui e multiplico por raiz de 2 aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o meu x sendo igual a 8 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, aqui eu consigo fazer a divisão. 8 dividido por 2. Então, o valor do meu x vai ser 4 raiz de 2. Este é o valor do meu x. Ok? Como ele não informou para nós aqui, dado raiz de 2 tal valor, então a gente finaliza ele neste modelo. Ok? A próxima, então, vamos olhar as informações. A gente tem dois ângulos e apenas um lado. Então, são dois ângulos, né? Opa. Dois ângulos, um lado. Isso é lei de seno. O que ela diz para nós? O que a lei de seno diz para nós? Que se eu pegar esse valor aqui, o valor de x, dividir pelo seno do ângulo oposto, é a mesma coisa que eu pegar o valor de 5 e dividir pelo seno do ângulo oposto, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter 5 dividido pelo seno de 32 graus, que vai ser igual a x dividido pelo seno de 76 graus, tá? O enunciado deu para nós, então considere o seno de 76 e 32, 0,97 e 0,53, tá? Então vamos lá, substituindo aqui embaixo, eu vou ter o 5 dividido pelo seno de 30, aqui eu coloquei 30, pelo seno de 32 graus, tá? Então pelo seno de 32 graus, qual que é o seno de 32? Então, o seno de 32 é 0,530, igual a x dividido pelo seno de 76, que é 0,970. Multiplica cruzado, é o mesmo processo, tá? Então, a gente multiplica cruzado, eu vou ter que é 0,530x igual a 5 vezes 970, então 5 vezes 0,970. Chegamos a 4,85, então eu vou ter 4,85. Este valor está multiplicando, vai passar dividindo, então x vai ser igual a 4,85 dividido por 0,530. O valor do meu x vai ser igual a, então, dividido por 0,530, aproximadamente 9,15, tá? Então, esse é um valor aproximado, ok? Então, o valor do meu x mede aproximadamente 9,15.
como ele não deu medidas, tá? Não disse centímetros, metros, a gente deixa apenas como 9,15, tá? Então o que eu preciso que vocês entendam da lei do seno? A lei do seno nos diz que se eu pegar um lado e dividir pelo seno do ângulo oposto, vai ser sempre igual para todos os lados e ângulos opostos, tá? Se eu pegar este lado aqui, pegando esse lado aqui, e dividir pelo seno desse aqui, vai ser a mesma coisa que eu pegar esse lado, que pegar este lado e dividir pelo seno desse. E a mesma coisa que eu pegar este lado e dividir pelo seno deste, tá? Vai ser sempre o mesmo valor, tá? Ele vai dar sempre o mesmo valor, porque eu tô pegando um comprimento e dividindo pelo ângulo oposto, tá? Ele vai dar sempre o mesmo valor. Se eu pegar o x e dividir aqui, vai ser a mesma coisa que eu pegar esse e dividir aquele, tá? Eu vou ter sempre o mesmo valor, tá? Então, sempre quando eu tiver mais ângulos do que lados, já é uma indicação, tá? Não é sempre que isso ocorre, tá? Não é sempre, mas nos casos que a gente vai trabalhar é sempre assim. Tem mais ângulos do que lado, tá? O meu problema me deu mais ângulos do que lado, eu tô trabalhando com lei de seno. Se o problema me deu mais lados, por exemplo, me deu 2 valores de lados e apenas um ângulo, eu estou trabalhando com a lei do cosseno, que é o que a gente vai ver a partir de amanhã, tá? A partir de hoje, que esse vídeo aí está sendo liberado hoje. Então, a partir de hoje vocês já estão recebendo a lei do cosseno, tá? A gente vai trabalhar, vai ficar um pouco em cima de lei de seno e lei de cosseno para ficar bem tranquilo para frente, tá? Então a gente vai fazer alguma atividadezinha avaliativa só sobre isso. Lei de senos e lei de cossenos, tá? Não vamos deixar lá pro final pra gente trabalhar tudo junto, que vai ficar confuso pra vocês, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, pessoal.